Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a Pro Daniela e eu vim trazer esse vídeo para vocês para estarmos fazendo uma pequena revisão das atividades de língua portuguesa do dia 4 a 8 de maio, das turmas do quarto ano da manhã, A, B e C. Então, vamos nos atentar agora a essa primeira imagem. Vocês sabem que história é essa? Isso mesmo, se você respondeu o Chapeuzinho Vermelho, você acertou. E essa história trouxe-nos uma curiosidade de conhecer um livro que se chama Chapeuzinho Coloridos. E nessa semana nós conhecemos este livro e achamos bem legal. Neste livro conta novas versões da história da Chapeuzinho Vermelho que você já conhecia. Nessas versões, a Chapeuzinho não são vermelhos, são azul, lilás, cor de abóbora, branco, verde e preto. E cada uma dessas personagens, dessas Chapeuzinho, elas trazem uma personalidade diferente, dependendo da sua cor, da cor da sua vestimenta. Uma é gulosa, a outra vaidosa e tem até uma que é interessada em dinheiro. Mas todas as histórias não perderam a sua essência. Todas as histórias nos remetem à história do Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? Elas têm muita coisa em comum. Os personagens, os cenários, até algumas falas e também aquela musiquinha que a Chapeuzinho cantava enquanto estava indo levar os doces para a vovozinha, não é mesmo? Vocês gostaram das musiquinhas dessas novas Chapeuzinhos? Então, essa semana nós trabalhamos bastante coisa através deste livro, que se chama Chapeuzinhos Coloridos. Coisas importantes para que vocês consigam produzir o texto de vocês. Então, nessa semana nós aprendemos que o conto, eles normalmente são narrativas que têm início, meio e fim. Pessoal, eles têm obrigatoriamente essa divisão. Não podemos começar um conto e já ir logo para o final. Este conto tem que ter o meio, né? Que é o desenrolar da história, não é mesmo? A linguagem do conto, ela tem a função de encantar. Então, quando nós lemos um conto ou quando escrevemos um conto, temos essa missão de encantar o leitor, tá bom, crianças? Nós estudamos também os elementos da narrativa em cima deste conto da Chapeuzinhos Colorido. Nós estudamos quem eram os personagens, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Também estudamos a estrutura do conto. O que é uma introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão? Vamos lá, crianças, elementos da narrativa. Elementos da narrativa de um conto. Então, no conto temos os personagens. Os personagens, esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ação durante o enredo das narrativas. Então, os personagens nada mais é do que as pessoas ou seres que pertencem ao conto. No conto da Chapeuzinho Verde, por exemplo, tinha os personagens Chapeuzinho Verde, vovó, lobo, caçador e mamãe, não é mesmo? E assim também foram nas outras Chapeuzinho. Temos também o espaço. Espaço nada mais é do que onde acontecem essas ações dos personagens, né? É como se fosse um cenário, né? O espaço. Onde acontece? Na floresta, na casa da vovó, na casa do Chapeuzinho. Este era o espaço da história. Narrador nada mais é do que quem conta a história. Nessas histórias da Chapeuzinho, tinha a fala do Chapeuzinho, dos personagens, dos outros personagens, mas tinha uma pessoa que contava a história e essa pessoa se chama narrador, tá bom, crianças? Tem também o tempo. O tempo trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa.
Quanto tempo será que durou a história da Chapeuzinho Verde? Será que durou uma semana? Ou um dia? Ou apenas algumas horas? Vocês sabem, crianças? Pensem aí. Tem também o enredo. Enredo é o desenrolar da história, das ações, não é, crianças? A sequência das ações que compõem essa história, né, que traz movimento a esse gênero narrativa. Pessoal, olha uma dica. Percebam aí no início das palavras, que palavra que forma? Estão vendo que forma a palavra pente? Então, quando eu perguntar elementos da narrativa de um conto, você pode pensar na palavra pente e em cada letra é como se fosse um acróstico. Em cada letra vai ter um elemento: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Tá bom, turminha? Qual será a estrutura de um texto narrativo? Vamos relembrar? Vocês também trabalharam essa semana através do conto. Então, a estrutura do conto narrativo tem sempre uma situação inicial, que nós podemos conhecer também como introdução ou apresentação. Tem uma complicação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Não é, crianças? Se nós formos pensar na história da Chapeuzinho Vermelho, a situação inicial, né, a introdução ou apresentação, seria quando nós conhecemos a Chapeuzinho, a mamãe, conhecemos essa história de que ela tem uma avó que irá receber os doces e no meio do caminho surge um complicador. Que complicador que é esse? Já entramos no número 2, aí é na complicação. Este complicador é quando aparece o lobo. Quando a Chapeuzinho se depara com o lobo e ele tenta enganar a Chapeuzinho e consegue, né? E a Chapeuzinho se atrasa e chega à casa da vovó. Quando ela chega na casa da vovó, dá de cara com quem? Com o lobo vestido de vovó. E ali acontecem algumas perguntas básicas, não é? Quem sabe essas perguntas? Então, pessoal, nessa parte ainda estamos na complicação. Aí começam as perguntas. Por que esses olhos tão grandes, vovó? Por que esse nariz tão grande? Por que essas orelhas tão grandes? E vai acontecendo o desenrolar da história. Só que chega a um ponto que se torna insustentável aquela situação de suspense, né? Esse momento é chamado de clímax, o ponto alto dessa narrativa dentro deste conto. É preciso de uma resolução, ou para o bem da Chapeuzinho, ou para o bem do lobo. Um dos dois vai vencer. Então, o clímax é quando precisa de uma resolução para aquela situação. Daí, chega o caçador, mata o lobo da barriga, mata o lobo, tira a vovó da barriga e aquilo se dá o desfecho, não é, crianças? Então, já vimos aí a situação inicial, complicação, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Aí, já vem o desfecho da história, que venham felizes, viveram felizes para sempre. A vovó ressurge, embora no mundo real não seja possível isso. Num conto, como ele é fictício, então você pode criar situações que você quiser. Então, quando resolve o problema, se dá o desfecho da história, não é mesmo, crianças? Agora é a sua vez. Após relembrar quais são os elementos e estrutura de um conto, ficou mais fácil criar o seu próprio conto, não é? Sua versão de uma Chapeuzinho. Que tal pensar em inventar uma Chapeuzinho nova? Ela pode ter o chapéu de bolinhas, listrado, com luzinhas, roxo ou da cor e do jeito que você quiser. O importante é que a gente saber que pode mexer nas histórias, não é mesmo?
Definam qual será a cor da sua chapeuzinho. Após escolherem a cor da personagem, pensem nas características dela. E qual será o tema central da história? Visto que no livro os autores Toureiro e Pimenta definem uma personalidade para suas personagens. Uma é gulosa, outra é famosa, uma é gananciosa e assim por diante. Defina uma personalidade para seu chapeuzinho também. Como será seu chapeuzinho? Qual cor será? Como serão as vestimentas dela? E como será o jeito dela? Qual a personalidade dessa chapeuzinho? Então, pessoal, hora do conto. Mãos à obra. A Pro gostaria que vocês mandassem pra gente. Pode ser no nosso e-mail ou no WhatsApp, tá bom? Vocês podem ficar à vontade para mandar pra gente ou a foto do conto que vocês fizerem ou um vídeo ou áudio de vocês lendo, tá bom, crianças? Nós iremos adorar. Estamos com muita saudade. Um beijo. Tchau!